Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor da Mata e hoje eu estou aqui no Biocrio para falar um pouquinho sobre a redação no vestibular em função de um tema que pra gente ficou muito caro esse ano de 2020, que é o coronavírus e a Covid-19. É importante a gente salientar o seguinte, não é o fato do coronavírus, por exemplo, ele hoje fazer parte desse nosso cotidiano e impactar a nossa vida, que obrigatoriamente a gente tem que ter uma redação voltada para isso, uma temática voltada para isso. Às vezes, o que pode acontecer? O fato de você ter essa questão da doença, isso pode ramificar assuntos em paralelo, e esses assuntos em paralelo, que muitas vezes tem uma preferência, vamos dizer assim, nas grades dos vestibulares, como questões sociais, como questões raciais, e isso pode aparecer. Então, na verdade, o coronavírus seria um mote para outras questões, para outros elementos, para outras informações e outros temas surgirem na prova. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala do coronavírus, a gente tem uma ramificação temática variada nesse sentido, né? Porque falar da questão da doença, falar da questão da Covid-19, impacta, por exemplo, questões sociais no sentido do quê? No sentido da perda da nossa liberdade. Então, a sociedade hoje ela ficou confinada a essa questão do isolamento. Então, o isolamento, por exemplo, ele é um assunto importante porque ele impactou a vida do mundo inteiro. Existe uma questão, por exemplo, no processo de desinformação. Embora a gente tenha hoje, né, essa questão do alinhamento científico, isso é muito importante, nem todo mundo acredita na ciência, nem todo mundo ouve a voz da ciência, até porque a gente tem essa polifonia, né? Ou seja, a gente tem vozes de vários lugares, de instâncias governamentais, também da instância científica. É claro, a gente tem que acreditar na instância científica, mas você tem, por exemplo, esferas que são esferas de autoridade, que muitas vezes entram no sentido contrário de uma informação que é uma informação vinda desse universo da academia, ok? Então, o problema das fake news, o problema da pós-verdade, né? Tudo isso entra como um elemento em paralelo à questão dessa propagação da doença e muitas vezes da propagação de uma informação que é uma informação desalinhada, desajustada, desencontrada com aquilo que é a verdade. Um impacto social muito forte, por exemplo, é a questão que a gente percebeu, né, que assim, a Covid ela escancarou a desigualdade social no país. E não só na questão social, como na questão também educacional, que não deixa de ser uma questão social. Hoje, por conta disso, você tem as escolas trabalhando em ambiente remoto, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens não conseguem frequentar a sala de aula, né? E aí a gente está falando de ensino de uma maneira geral, porque de um lado eu tenho as escolas particulares, mas do outro lado eu tenho também as escolas públicas, né? E oferecer educação para todo mundo, a gente percebeu a precariedade que é o sistema. Então, olha isso, eu tenho uma questão ligada aqui, né, ao coronavírus, à Covid-19, mas que vai reverberar num ambiente educacional, ok? Então, hoje você tem assim, as crianças, né, elas estão meio perdidas, e hoje nesse processo de retomada, de saída do isolamento, a gente tem também a questão do ensino híbrido, que passa a ser uma realidade no Brasil nesse momento, tá? A gente tem alguns vestibulares que trabalharam com a questão do homeschooling, né, em anos anteriores, mas isso se tornou tremendamente atual, né? Quer dizer, voltou, né, assim, a informação ela não deixou de acontecer, né, não deixou de existir, mas por conta disso a gente tem uma intensificação agora nesses comentários e nessas informações, né? O problema das minorias, ok? Que também foi escancarado por conta disso, né? Porque uma coisa a gente está falando de igualdade, outra coisa a gente está falando de equidade dentro da sociedade. E isso vai impactar socialmente, vai impactar no sentido educacional, vai impactar no sentido da economia. Há uma questão muito forte ligada ao desemprego, ok? A economia sofreu um colapso violento. Existe uma questão muito forte ligada à saúde, né? E nesse momento é que você percebe que o nosso sistema único de saúde, que é um sistema de saúde universal, se não fosse o SUS, a situação, por exemplo, do Brasil, ela poderia sofrer um impacto ainda mais devastador. Okay? Então aí a gente vê a importância do que é ter um sistema como o SUS dentro da nossa sociedade, mas que também foi colapsado por conta do quê? Por conta dos leitos de UTI, né? E da quantidade de leitos de UTI que em muitas cidades não foram suficientes. Manaus, recentemente, né, apareceu aí notícias ligadas à questão de Manaus. Manaus é um sentinela do mundo com relação a isso. É importante buscar essas informações. E tudo isso, gente, passa também a entrar como repertório na nossa produção de texto. Isso é fundamental. Mas se por um lado a gente tem essa questão de uma possibilidade de temas das redações
serem ligados à Covid-19, ao coronavírus, né? A essa questão que hoje mudou o mundo. Para o aluno que vai hoje para um vestibular, mais importante do que tentar imaginar o tema é entender que a redação, gente, é um trabalho de procedimento, ok? Porque senão a gente fica numa questão aqui que é o seguinte, né? Aí qual é o tema da redação? O que deve cair? A gente fica pensando que a vida, né? Essa vida de vestibular, ela é oráculo, né? E redação não é oráculo. Então, de um lado eu tenho o quê? De um lado eu tenho a possibilidade de um tema cair, mas eu não posso depender, né? A minha vida, eu não posso assim, fazer com que o meu estudo se volte para isso, convide para isso, simplesmente porque assim, e se o tema não for esse? Então, mais importante do que tentar pensar qual tema vai cair, vamos pensar por um outro lado que é mais pragmático, que é mais técnico, que é mais importante, que é o quê? Redação, gente, e redação de Enem, principalmente, para esses milhões de jovens que vão fazer esse ano, é um trabalho de procedimento. Então é importante você entender, independente do tema que possa aparecer, o que eu devo executar dentro dessa redação, para que dentro dessas competências que vão ser avaliadas, que senão, né, o aluno será avaliado dentro dessas 5 competências, como é que eu posso trabalhar com uma redação para ser uma redação de notas mais altas, para ser uma redação que possa chegar, por exemplo, numa nota 1000. E aí é importante também a gente entender a diferença entre grades de vestibulares, tudo bem? Então vamos pegar assim grandes vestibulares que você tem hoje, como FUVEST, como VUNESP, como Unicamp e como o Enem, né? A grade da FUVEST, ela é uma, a grade da VUNESP, ela é outra, a grade da Unicamp, que trabalha com 2 modelos de propostas, ela é uma terceira grade, e a grade do Enem, ela também é diferente. Então, o fato de eu, por exemplo, trabalhar com uma redação, tomem muito cuidado, porque muitas vezes eu levo uma técnica, né, e eu levo um tipo de procedimento de uma grade para outra, né, e eu perco funcionalidade nesse processo. Tá? Fazer uma redação da FUVEST não é a mesma coisa que fazer uma redação de Enem. E normalmente a gente se equivoca nesse sentido por achar que a única diferença entre essas 2 grades é que no Enem eu coloco uma proposta de intervenção e na FUVEST eu faço uma conclusão convencional. Tome muito cuidado com isso. Tá? Se você pega, vai no edital da FUVEST, vai no edital do Enem e percebam que a gente tem diferenças de procedimentos entre essas grades. No caso do Enem, a gente tem sim uma grade que se volta para a redação tradicional clássica, que é a redação de introdução, D1, D2 e conclusão. E aí, só para a gente fazer esse arremate, o que é importante? Entenda, na competência 1 você tem o quê? Você tem língua portuguesa. E hoje, para você tirar uma nota máxima no Enem, você só pode ter 2 erros de desvio e um erro de estrutura, um período incompleto, uma oração subordinada deslocada, uma vírgula e um acento da crase, por exemplo. 2 erros de desvio e um erro de estrutura, ok? E uma coisa importantíssima, gente, o INEP esse ano, ele disponibilizou todo o material do corretor. Então, se você entra no site do INEP, você consegue baixar os PDFs, que são os PDFs ligados à correção. Normalmente, o aluno ele tem contato apenas com o edital, ok? Então, nesse ano, até como uma forma, talvez, de tentar equalizar isso daí e de ajudar muitos alunos que estão, né, assim, perdidos nesse processo, né, o INEP fez o quê? O INEP disponibilizou essa grade, que é uma grade que normalmente o aluno não tem contato. Então vai lá porque você tem detalhes importantíssimos no sentido de como você deve trabalhar com esse procedimento da prova. Existe até uma das páginas com um layout, né? Como se fosse um mapinha de como você deve montar, né, o uso, por exemplo, dos recursos coesivos, dos operadores argumentativos, como você deve trabalhar com esses conectivos, a quantidade que esses conectivos devem aparecer. Por exemplo, isso tudo vai impactar na competência 4, que é a competência que fala sobre coesão. Outra coisa, já que a gente está trabalhando aqui com possibilidades temáticas da redação, o que é muito importante que você faça? Gente, a coletânea ela vai apresentar para a gente alguns desafios. Né? Escolha 2 desses desafios para trabalhar a sua proposta. Você precisa trazer esses desafios no seu parágrafo de desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo, correspondente aí, respectivamente, segundo e terceiro parágrafos da sua redação. Seu primeiro parágrafo precisa de uma introdução. Seu primeiro parágrafo é importante que você traga, por exemplo, um repertório de fora, uma figura de fora. Não fique preso aos repertórios da coletânea, porque isso vai impactar a sua nota para baixo. Tá?
Então, se você, por exemplo, copiar textos de coletânea, você não passa de uma nota 80 nessa competência 2, ok? Se você basear o seu argumento em trechos da coletânea, você chega no máximo 120 pontos, ok? De um total de 200. É importante que você traga repertórios de fora, que para o Enem eles obedecem 3 critérios. Né? O processo de legitimidade, ou seja, o seu repertório ele precisa estar ligado a alguma área do conhecimento. O seu repertório precisa ser pertinente, ou seja, ele precisa estar relacionado ao tema proposto e principalmente o seu repertório precisa trabalhar dentro daquilo que a gente chama de produtividade. Ele precisa ser um repertório sociocultural produtivo, ele precisa ser estratégico. Então não adianta o seu repertório estar ligado a alguma área do conhecimento, como arte, filosofia, sociologia, literatura, ciência, tudo isso é repertório legítimo, ok? Mas ele precisa ter relação com o assunto. Muitas vezes o aluno ele pega, por exemplo, um repertório para fazer uma analogia, só que ele não consegue fazer essa ancoragem do texto. Esse repertório, como que eu identifico, né? Esse desafio, esse problema sobre o qual eu tenho que argumentar dentro desse repertório. Como que eu estabeleço essa relação? E é justamente aqui que eu vou entender o quê? Que existe uma pertinência e que existe uma produtividade, porque o quê? O repertório produtivo ele está relacionado com a discussão proposta naquele parágrafo, ok? Basta um repertório sociocultural produtivo e você trabalhar, claro, dentro da tipologia textual, que é uma redação dissertativa argumentativa, para que a sua nota na competência 2 atinja 200 pontos. É interessante trazer outros repertórios. Se você pega, por exemplo, as redações com as notas mais altas, elas trabalham com repertórios ao longo dos 3 parágrafos, na introdução, no D1, no D2. Né? Porque a conclusão a gente vai trabalhar com uma proposta de intervenção. Ou seja, na conclusão, o que eu vou fazer? Eu preciso trazer esses 2 desafios. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes o aluno ele faz o quê? Bom, se ele apresenta na introdução 2 problemas relacionados a essa proposta temática, então vamos pegar, por exemplo, o manual do INEP, o manual que o INEP liberou. Ele fala sobre uma redação que é aquela da questão da manipulação do comportamento e o controle de dados na internet. Com relação à manipulação de comportamento, eu vou ter um desafio, né, que vai ser direcionado a essa questão. Com relação ao controle de dados, eu vou ter um outro desafio. De onde eu tiro esses desafios? Da coletânea. Tirou os desafios da coletânea, deixa a coletânea de lado. Você pode até usá-la, tá? Mas é importante que você traga um repertório de fora para você bater uma nota alta na competência 2. Esses 2 desafios, eles vão ser trabalhados respectivamente, então cuidado, existe uma questão hierárquica. Se você menciona manipulação de comportamento e controle de dados nessa ordem na sua introdução, puxe o seu primeiro argumento em cima da manipulação de comportamento e o seu segundo desenvolvimento no controle de dados. Como você trabalhou com 2 desafios, é fundamental que você apresente uma proposta de intervenção que vai interferir diretamente nos 2. Então não adianta você desenvolver 2 desafios e resolver um único desafio na proposta de intervenção. E aí vai uma coisa importante. Se na sua proposta de intervenção você falar sobre um desafio, você pode trabalhar com uma proposta completa. E o que é uma proposta completa? É uma proposta que trabalha com 5 elementos. O agente que vai intervir diretamente no problema, a ação que ele vai realizar, como ele vai realizar essa ação, né, que a grade coloca, é o chamado modo meio, ok? E o efeito que isso vai causar. São 4 elementos. Tem um quinto que agora é considerado também um elemento, antes ele não era, que é o detalhamento. Você precisa fazer um detalhamento de um desses elementos anteriores, ou de 2, ou de 3, ou dos 4, se você quiser. Mas esse detalhamento precisa acontecer, ok? Então, se você fala, por exemplo, sobre um agente, detalha quem é esse agente ou detalhe o que ele faz. Se você vai trabalhar com uma ação, detalha essa ação. Então, se eu falo que o Congresso Nacional deveria propor leis, detalha essa lei. Ok? Detalha, por exemplo, o modo meio, de que modo isso vai ser feito. Ah, são propagandas por meio de cartazes, por meio de outdoors. Detalha. Esse detalhamento é fundamental porque o corretor precisa enxergar esses 5 elementos na sua proposta. Agora, se você tem esses 5 elementos, você consegue 200 nessa competência. Só tem um pequeno detalhe. Se você fizer
os 5 elementos, trabalhar com 5 elementos em cima de um único problema, de um único desafio, você consegue 200 pontos na competência 5, mas você não consegue nota máxima na competência 3. A competência 5, que é a proposta de intervenção, ela vai avaliar essa proposta, gente, de maneira qualitativa e não quantitativa. Eu preciso fazer quantas propostas de intervenção? Basta você fazer uma, desde que ela seja completa e ela abarque os 2 desafios. Ou então, qual é a possibilidade? Você faz 2 propostas, uma pequena, em que você possa colocar, por exemplo, uma ação e um agente para resolver um dos desafios, e a outra proposta, essa sim, robusta, completa, para falar sobre o segundo desafio. Aí você consegue nota máxima na competência 5, mas você consegue também nota máxima na competência 3. Por quê? Porque a competência 3 está relacionada ao seu projeto de texto. Se você trabalha com 2 desafios, mas só traz um para a sua proposta de intervenção, tem uma falha no seu texto, porque você falou de problemas, mas não resolveu um deles. Então, se você trouxer um único desafio para a sua proposta de intervenção, você pode até tirar uma nota máxima na sua competência 5, mas você não tira a nota máxima na competência 3. Competência 3 está relacionada ao quê? Selecionar, organizar, relacionar, okay? Interpretar as informações, opiniões e os fatos para que você chegue num ponto de vista. Por isso que quando você coloca os elementos da introdução, se você apresenta aqueles elementos, eles precisam ser retomados ali. Então, no seu D1, você vai argumentar em cima de um problema para chegar num ponto de vista sobre aquilo. No seu D2, você argumenta sobre o segundo problema ou o segundo desafio para chegar também num ponto de vista. E na sua proposta de intervenção você retoma isso, porque aí você tem uma redação completa. O projeto de texto é a alma da sua redação, é o que está subjacente ao texto, ok? O corretor, ele olha e fala assim, olha, tem um projeto de texto perfeito aqui, o aluno pensou aqui, aqui, aqui e aqui. Ele consegue notar esse fio condutor, esse fio, né, que é invisível, que depende do quê? De como o aluno vai pensar o assunto, para que ele, no caso, transforme isso. Né? O projeto de texto está subjacente, mas o ponto de vista concreto está ali, porque é o seu texto que está sendo apresentado. Então, o texto desorganizado vai perder nessa competência 3. Ok? Então, cuidado com esses detalhes. Leiam, gente, os manuais. Ok? A informação é muito importante para que você potencialize o seu texto. E independente, gente, do tema que aparecer, você vai estar preparado, porque isso é fundamental. Essa busca do repertório, né, para que eu consiga trabalhar com isso dentro dos meus desenvolvimentos, dentro da minha redação, para que eu consiga estabelecer uma progressão temática para o texto. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Porque as competências, gente, elas estão interligadas. É muito importante essa observação a respeito das competências, da exigência de cada uma delas, para que a gente consiga essas notas mais altas. Assim, cada vestibular tem um critério diferente, então é importante que você fique atento a esses critérios, tudo bem? Porque quando a gente fala da questão das competências e habilidades, independente das grades, das diferenças de grades, é importante a gente perceber que as competências e habilidades, elas são praticamente as mesmas. E também uma coisa, você estudar para uma grade de um vestibular, você automaticamente estuda para outras, porque você usa valências de uma determinada grade em outra, mesmo havendo essas diferenças. Então, muito cuidado com isso, ok? Assim, não caia nesse erro de achar que, por exemplo, todas as grades são iguais, né, porque elas não são, mas também não caia no outro erro de achar que porque as grades são diferentes, elas não podem dialogar. Então eu fico aqui na torcida, eu agradeço imensamente a todo o pessoal do BioCrio por esse convite maravilhoso para poder conversar com vocês aqui hoje, e eu fico nessa torcida gigantesca para que a gente possa sair desse cenário, para que a gente possa sair desse universo que nos enclausurou de uma maneira melhor, mas também com muito mais saúde, saúde mental e saúde física. Gente, um grande abraço e até mais. Não tem mole pra Covid-19, nem 20 pra vírus.